Amigos do Automais, quando se trata de carros elétricos, geralmente os modelos mais legais estão lá naquela faixa lá de cima, onde só a galera cheia da grana que faz assim com nota de R$200 tá podendo comprar carro. Enquanto os modelos de entrada geralmente são tanto quanto sem graça, sem potência, com autonomia ruim, acabamento sofrível e geralmente derivados de modelos a combustão. Só que agora a BYD trouxe o Dolphin para o Brasil, provando que dá para fazer um carro elétrico legal, diferente, com ótimo acabamento e caramba, esse carro é tão exótico que eu tô com meu coraçãozinho mexido. A BYD promete que o Dolphin vai custar menos de R$200 mil aqui no Brasil. O preço correto está aparecendo na tela nesse momento, porque enquanto estou gravando ainda não sei esse preço corretinho desse carro. Mas a ideia é que ele se torne o modelo de entrada da BYD. A marca chinesa chegou aqui no Brasil mirando lá em cima, justamente nos carros elétricos legais para a galera milionária que eu falei. Carros de R$500 mil, como o Tan e o Han. Inclusive o Han a gente já testou aqui no Automais. Depois ela desceu um degrau com o Yuan Plus e o Song Plus, que são dois modelos diferentes, dois SUVs, um é elétrico e o outro é híbrido, atuando ali na faixa dos R$260 mil. Agora, com o Dolphin, a BYD vai para o degrau de baixo, abaixo dos R$200 mil, e vai pegar uma faixa de preço muito interessante. Isso porque Caoa Chery iCar, Renault Kwid E-Tech e Jaque EJ-S1 atuam na faixa ali de 150, 160 mil. Para o próximo patamar, você tem carros já de 230, 240. O gap de preço ali é muito grande e o Dolphin vem para preencher esse espaço, mostrando que um carro elétrico não precisa custar tão caro assim. Inclusive, pessoas que viram ele na rua e eu não podia falar nada ainda sobre esse carro, arriscavam que o preço era mais de R$300 mil e não é. Mas vamos falar de visual porque assim, o Dolphin, eu aposto com vocês que vocês nunca viram algo semelhante, quiçá semelhante a esse carro aqui. O mais parecido assim em conceito, bem entre aspas, seria o Chevrolet Bolt, que é um hatch com ares de minivan, ou seja, capô curto aqui, o para-brisa bem inclinado, que é algo que o Dolphin tem. Mas o Bolt, ele tem uma cara ainda de carro normal. O Dolphin não, ele tem um negócio totalmente exótico. É ele, assim, não tem nada parecido. Você tem esses faróis fininhos aqui, interligados à grade, ou que seria uma grade frontal, né, com esses filetes aqui, e aqui toda a parte de LED que ilumina, estilo Volkswagen Taos. Ficou bem legal. O capô é minúsculo e aí você tem o para-choque com o visual esportivo e que nessa versão aqui, nessa combinação específica, você tem aqui essas aletas laranja para dar um tchan a mais no visual. O legal é que o Dolphin não tenta se passar por um SUV, não tenta ter uma roupagem aventureira exagerada, apesar de ter alguns toques dessa categoria, como aqui os paralamas e a parte inferior do para-choque em plástico preto. Isso ajuda a dar uma altura a mais para o carro, uma robustez a mais, só que ele não tenta forçar a barra fingindo que é um SUV. A roda de liga leve aqui, diamantada preta, tem um desenho um tanto quanto exótico, mas combina com essa aura um pouco mais exótica justamente do Dolphin. Aqui na lateral a gente tem um visual bem minivan, porque tem aqui a coluna A bastante inclinada e a janela grande aqui na frente, para dar uma amplitude visual e também clarear mais o interior. Você tem aqui a linha de cintura mais alta e um feixe aqui do lado para também dar um pouco mais de drama para a lateral do Dolphin. As maçanetas são praticamente camufladas aqui no estilo mais aerodinâmico, também para dar essa cara mais futurista para ele. Aqui atrás parece um vidro, mas é uma cobertura de plástico, também com a mesma textura que aparecia lá na grade frontal, ajudando a dar esse ar mais moderno para o Dolphin e possibilitando o teto com pintura contrastante. Então, pernilongo aqui voou. Aqui temos também o paralama com plástico preto, como eu tinha falado anteriormente, mas o detalhe mais legal está na traseira. Aqui na traseira, por conta das rodas mais afastadas, que dão um ar um pouco mais exótico para o Dolphin, você tem uma traseira com uma queda bem reta e um pouco mais esportiva. Mas o detalhe que eu mais gostei está aqui nas lanternas, que formam esse xizinho aqui, meio exótico, parecendo um bagulho elétrico muito louco. Só que tem um pequeno defeito aqui na traseira do Dolphin. Cadê o limpador aqui de trás? Eu lembro uma época que eu fiz um vídeo ficando maluco que alguns donos de Up estavam arrancando o limpador traseiro, que isso compromete a segurança, principalmente no hatch, porque toda a sujeira que vem de baixo espirra no vidro. Aí a BYD foi lá e esqueceu de pôr o limpador aqui atrás. Tirando esse detalhe, a traseira do Dolphin é bem bonita. Você tem o nome da marca aqui escrito Build Your Dreams e aqui embaixo o nome Dolphin. Tem a traseira bem retinha aqui com um visual bastante interessante. Aqui na traseira não temos abertura elétrica do porta-malas, afinal esse carro é um carro focado em custo. E vai me dizer algum carro 0 km por R$200 mil que tem abertura elétrica do porta-malas? Nenhum tem. São 345 litros de capacidade aqui, ou seja, 45 litros a mais do que a média dos hatches compactos à venda no Brasil.
Brasil, como Argo, Onix, HB20, essa turma toda e Polo. Aqui a base do porta-malas é um tanto quanto reta porque você tem step aqui para o Brasil, ou seja, a capacidade de litragem do porta-malas do Dolphin para o Brasil foi levemente reduzida por conta da presença do step, mas mesmo assim é um porta-malas com tamanho interessante. E como esse carro faz parte da série Ocean da BYD, ou seja, com inspiração marítima, você tem aqui um detalhe que lembra um pouco escamas de peixe, dá um toquezinho a mais para o Dolphin, além do próprio golfinho que está escrito ali, e Dolphin quer dizer golfinho. Mas vamos lá para dentro, tem os detalhes mais legais desse carro. A BYD acerta muito no interior dos seus carros, porque enquanto o exterior do Dolphin já é diferente, o interior também é muito fora da casinha e é um visual bem bonito. Tudo bem que o acabamento do Dolphin não tá no mesmo nível do Tan e do Han, óbvio que eles são carros de luxo, e nem do Song e nem do Yuan. Você tem toda essa parte aqui de cima feita em plástico e aqui também, algo que não acontece nos outros BYD. Aqui essa parte já é macia, que tem uma textura que lembra bastante uma pele de cobra. O que ficou também interessante é uma escama de peixe, porque também tem que tentar trazer essa aura um pouco mais oceânica para o Dolphin. Por isso que a BYD escolheu cores como bege, aqui o azul marinho e uns detalhes em laranja e um pouquinho aqui desse tom também na textura do painel. Uma coisa interessante é que a textura aqui de cima parece um plástico normal e aqui embaixo tem uma textura que lembra um pouco pedra, mas também coisas feitas com impressora 3D, para dar essa cara um pouco mais sofisticada mesmo sendo plástico. O couro do volante tem ótima qualidade, assim como o couro aqui do console central e dos bancos. Não é couro legítimo, obviamente, mas ele tem uma textura muito agradável e boa. Você tem aqui a central de comando por botões com o volume do rádio e também com a manopla de câmbio que fica exatamente aqui. Então isso também ajuda você na hora de mexer, mas dá uma confundidinha, podia ser um negócio um pouco mais chamativo. Aqui temos um console central bem grande com espaço para colocar o celular, mas não é carregador por indução. Outro espaço aqui em cima, mais um consolezinho aqui embaixo com um monte de cacareco, 2 porta-copos e ainda mais esse espação aqui embaixo para colocar um monte de cacareco. Ou seja, não falta espaço para distribuir suas porcarias pelo interior do Dolphin. Temos o painel de instrumentos digital pequenininho, igual ao do Yuan, então é um painel pequeno com uma definição apenas ok, mas dá conta do recado, podia ser um pouco maior, e ele se movimenta junto do volante, então tanto faz se você regular em altura e profundidade não regula, mas só na altura, o painel vai junto com você. Central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay agora já está instalado nos carros da BYD e, como sempre, temos central multimídia da casa própria, ou seja, ela vai rodando de um lado para o outro só para você mostrar para as pessoas que ele é capaz de fazer isso. Mas isso é algo típico da BYD. Temos aqui o sistema de câmeras 360 graus, que aqui nesse momento a porta está aberta, então não fica completamente perfeito, mas você pode controlar as câmeras de todos os lados, inclusive para você não ralar a roda. Afinal, ele tem sensor de estacionamento atrás, mas não tem na frente, então a câmera acaba já ajudando. Temos aqui também uma porta com acabamento em plástico nessa parte de cima, aqui na textura um pouquinho emborrachado, mas macio mesmo, só aqui atrás e aqui no canto da porta, e um acabamento bem bonito e a maçaneta flutuante aqui, então ela sai como se fosse quase uma barbatana do próprio golfinho, afinal é o animal que dá nome ao Dolphin. Vamos para o banco de trás agora desvendar um pouco sobre o espaço interno desse elétrico. Apesar do Dolphin ser um carro relativamente pequeno, ele tem um entre-eixos bastante longo, porque as rodas ficam nas extremidades. Isso possibilitou com que o interior fosse bem espaçoso. O banco da frente está na minha posição para dirigir, eu tenho 1,87 m e está sobrando aqui, ó, 4 dedos mais ou menos aqui dos dois lados. E isso dá bastante espaço para um carro pequeno. Até aqui para a cabeça tem mais ou menos uns 2 dedos aqui de altura, então dá para ver que de fato o espaço do Dolphin é bem bom. Aqui atrás o acabamento é o mesmo nível, então você tem aqui essa parte levemente macia, aqui plástico duro, na porta de fato aqui no puxador mais macio, e aqui atrás onde você bate o ombro tá um pouco mais macio também. Como o encosto da frente ele é fixo, você não tem muita visão do que tem lá na frente, e o banco ele é um pouco mais baixo. O piso, por ser um carro elétrico, é um pouco mais alto. Então assim, a perna não fica tão esticada quanto em outros modelos, mas é suficientemente confortável. Só falta um pouquinho de espaço aqui para os pés. Tem também o porta-copos aqui e entrada USB para quem senta atrás. Agora chega de ficar sentado no banco de trás, bora voltar para o banco da frente e colocar o Dolphin para rodar. Minha expectativa quanto a dirigir o Dolphin estava bem alta, porque os carros da BYD em geral são bem gostosos de dirigir. Bem gostosos mesmo, a gente já testou aqui no canal o Han,
mas eu também já testei o TAN, o Song Plus e o Yuan Plus. E são carros bem gostosos de dirigir. Como o Dolphin é o modelo de entrada da BYD, eu pensei que pudesse ter algum tipo de redução muito drástica em relação ao que eu já esperava dos outros carros da marca. Só que não. O Dolphin é um carro bem silencioso para andar. Você escuta pouco do barulho que está externo, pouquíssima coisa mesmo. A única questão é que ele faz um barulho muito chato quando está em baixa velocidade. Agora, andando em baixa velocidade, ele faz um barulho de nave espacial, que lá fora é alto e aqui dentro é igualmente alto e chega a ser irritante. Mas isso é um barulho que infelizmente é necessário por conta de legislação, afinal você não quer ser atropelado por um carro elétrico, né? Quando a gente fala exclusivamente de números, o Dolphin tem números mais baixos do que de um carro 1.0 3 cilindros turbo, porque ele tem 95 cavalos e 18.3 kg de torque. A maioria dos carros 1.0 turbo tem torque ali na faixa dos 20 e a potência acima dos 120 cavalos. Pego, por exemplo, o motor 1.0 TSI da Volkswagen como exemplo, tem 120 cavalos e 20.4 kg de torque. Foi o único que eu decorei. E aí o Dolphin, por ser um carro elétrico, teoricamente, ele deveria andar menos, porque ele é um carro mais pesado e é um carro também maior do que a maioria desses modelos. Só que ainda assim, ele faz de 0 a 100 em 10.9 segundos, o que é um tempo muito bom para um carro desse porte. E na hora que você acelera, ele não transparece esses números tão baixos, entre aspas, porque ó, pisou, ele vai com tudo, ele vai forte. Não é aquela performance estúpida que você pensa de, por exemplo, um TAN, um RAM ou até do Yuan, que é um carro mais forte, lá com seus 200 e tal cavalos. Aqui você tem uma performance para um elétrico suficiente, ou talvez eu já esteja ficando mal acostumado com carros elétricos. Só que o torque é instantâneo, eu tô numa subida aqui, ó, pisei ele, vum, ele vai. Isso porque está no modo Eco. O Dolphin tem 2 modos de condução e 2 modos de regeneração de bateria, totalizando 4 maneiras diferentes de você dirigir. Agora aqui eu estou em Eco, você aperta esse botão aqui para mudar para Sport, e de performance não muda muita coisa, só o acelerador que fica mais responsivo. Aí ele acelera um pouquinho mais forte, mas a performance é basicamente a mesma. E é um carro verdadeiramente forte. Não vai ser aquela performance de arregalar os olhos, mas você não vai passar vergonha, vai andar super bem. Já para o modo de regeneração de bateria, você tem 2 pontos. O Standard, que é o que eu estou andando agora, e o Large, que é o modo que regenera mais bateria. O problema é que a mudança desse modo não é instantânea. Então, quando você aperta aqui para poder mudar, ele demora um tempo para que esse sistema entre em atuação e comece a regenerar mais bateria. E nesse momento você perde, porque a maioria dos carros elétricos, quando você consegue trabalhar melhor com os modos regenerativos, deixando mais ou menos regenerativo, você consegue ganhar mais quilômetros. Então, por exemplo, numa estrada você pode deixar no menos regenerativo e ganhar aquele coasting, ou em alguns momentos específicos, ao invés de usar o freio, ativar o regenerativo um pouco mais forte. E esse delay no modo de regeneração dos BYD é muito comum e não está presente só no Dolphin, está presente em todos os outros BYD. E isso acaba te prejudicando um pouco na hora de recuperar essa bateria. Pelo menos a autonomia é boa, são 285 km já no ciclo de medição brasileiro e passa dos 400 do ciclo NDEC chinês, mas aí o ciclo brasileiro é um pouco mais próximo da realidade. Na realidade mesmo você vai fazer uns 300 km pelo menos com carga completa. Um outro ponto que mudou em relação aos outros BYD é a suspensão. Chineses gostam de suspensões molengas de pudim, muito molengas, e os carros da BYD tendem a ter uma suspensão um pouco mais macia que a média de mercado. O brasileiro gosta de suspensão um pouco mais dura. O Dolphin já não. O Dolphin já tem uma suspensão um pouquinho mais dura, lembra bastante suspensão de Fiat, que não é aquela mesma firmeza de um Volkswagen, mas está quase lá, porque o Volkswagen geralmente é mais durinho. Então tá no quase, tá chegando lá na firmeza de um Fiat. E você sente isso na hora que passa, por exemplo, por um buraco ou faz uma curva um pouquinho mais abusada. Ele não pende muito a carroceria, principalmente porque o centro de gravidade é mais baixo por conta das baterias. Mas não adianta abusar muito de buraqueira. Vou passar aqui um pouco mais forte. Ó, você passa um pouco mais forte numa valeta, ele sente um pouco mais por conta dessa suspensão um pouco mais dura. Já a direção com assistência elétrica, ela pende para a neutralidade. Ou seja, é uma direção rápida, e isso eu achei bastante interessante no Dolphin. É uma direção que, ó, se apontou ele vai. Um comportamento muito próximo de um hatch esportivo. Só que ela não é tão pesada e nem tão leve. Ela está calibrada na medida.
na medida certinha e essa velocidade de reação da direção me agradou bastante. Só que faltam algumas tecnologias. Ele não tem frenagem autônoma de emergência, ele não tem sistema de manutenção em faixa, nem mesmo piloto automático adaptativo, que são itens que estão presentes em outros BYD. E isso faz falta aqui no Dolphin. Deveria ser oferecido no mínimo como um pacote opcional, já que a ideia é colocar ele no mercado de entrada e baixar preço. Tem sistema de câmeras 360 graus que é legal pra caramba e sensor de ré, mas não tem sensor na frente. E esse para-brisa grandão estilo Honda Fit acaba te enganando um pouco sobre o que tem ainda na frente ou não. Mas tirando esse pênalti tecnológico, porque realmente faltam algumas coisas aqui no Dolphin, esse carro é bem gostoso de dirigir, me surpreendeu bastante. Uma dinâmica bem europeia de carro, um carro mais firminho, bem direto, bem rápido, fácil de andar, gostoso de andar também. Geralmente as marcas coreanas, chinesas e japonesas, elas têm um handling meio parecido, mais voltado para o conforto. Vez ou outra eles pegam e fazem carros esportivos insanos, como o Civic Type-R. Mas o Dolphin, ele tem um certo gosto europeu. Eu me sinto um pouco num carro europeu, num carro alemão, talvez um carro italiano. Tem essa pegada mais europeia no sabor de dirigir ele. E realmente a BYD está fazendo honra à fama que ela está construindo aqui no Brasil. Porque o Dolphin é surpreendentemente gostoso de dirigir, provando que você não precisa pagar caro demais num carro elétrico para ter, de fato, um carro elétrico que seja bom de dirigir. Não apenas, ok, elétrico, como os carros de entrada dessa categoria. Ele anda bem, não tem números extravagantes e gigantescos, mas anda bem, tem um acabamento bom e tem o status que a BYD está construindo aqui no Brasil. Afinal, as pessoas aqui no nosso país, já que a gente não tem Tesla, estão enxergando a BYD como a nova Tesla. Inclusive, ela já tem esse status na China e se tornou a marca mais vendida de lá, superando a Volkswagen, que estava há muitos anos nessa liderança e nunca uma marca chinesa tinha se tornado líder de mercado. A BYD aqui no Brasil não veio para brincadeira. Começou lá em cima, mirou o meio e agora está começando a mirar lá embaixo, só que não tanto a ponto de entrar no mercado de carros populares. Afinal, híbridos e elétricos são caros e a BYD quer tentar popularizar esse tipo de modelo, mas sem apelar para modelos de baixíssimo custo e toscos. Afinal, o Dolphin vai ser o carro popular elétrico deles. Mas mesmo assim, de popular ele não tem muita coisa, porque tem a qualidade que você já espera de outros modelos da marca. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo e já tem as impressões em texto do BYD Dolphin lá. Até a próxima!